não li o livro, ontem li um pequeno excerto que está no site, portanto, e gostei muito. De onde veio a inspiração, de onde veio a motivação, o que é que leva a escrever, o que é que leva alguém a escrever um livro, que não é uma tarefa nada fácil? Eu acho que eu já respondi essa pergunta assim umas 100 vezes, mas provavelmente das 100 vezes todas são diferentes. Eu não sei o que é que motiva os outros a escrever. Eu acho que quem escreve tem um motivo pessoal, tem um motivo único, especial. A mim o que me levou a escrever esse livro foi muitos estímulos à minha volta, né? Muitas coisas que eu via acontecer e que parecia que ninguém estava a escrever sobre isso, né? Eu tentava procurar algumas coisas. Então eu pensei, ok, vou eu escrever sobre estes assuntos. São assuntos muito diferentes uns dos outros. Pronto, tem alguma escrita mais profunda, onde tem algumas coisas de psicanálise e psicologia, portanto quem gostar dessas coisas eu aconselho o livro. Mas tem outras coisas muito mais suaves. Então o que eu tentei foi abordar alguns temas que eu parecia-me que quando eu li alguns livros cristãos, eles não iam lá. Parece-me que a escrita cristã é higiênica demais, ou seja, não se envolve demais. Ou seja, este é o assunto, eu vou escrever sobre o assunto, mas eu não me vou envolver no assunto em si. Então eu abri muito, partilhei muito da minha vida, daquilo que eu vejo à minha volta. A minha esposa também é culpada, porque ela mais uma pessoa da nossa igreja, em conversas, eles sempre diziam: uau, isso é tão interessante, porquê é que tu não escreves sobre isso? E eu ficava sempre com aquilo na ideia: porquê que eu não escrevo? Porquê que eu não escrevo? Até que eu tive a oportunidade, durante um tempo sabático que eu tirei, um tempo de algum descanso, de reciclagem que eu estava a precisar. Foram 5 anos de igreja, né? O início de uma igreja muito pesado, muita coisa a acontecer, então eu tive que tirar algum tempo off. Então eu aproveitei e juntei tudo o que eu tinha escrito e aí nasce o livro. E porquê o Deus do absurdo? Isto às vezes as pessoas veem a palavra, podem ficar assim. Olha, um pouco... o tema, ou o título serve também para separar águas. Quem é extremamente religioso nunca vai querer ler este livro, porque a pessoa olha para a capa e diz: o Deus do absurdo, nem vou tocar. Aliás, eu vou orar só porque ter olhado para este livro, porque eu não quero que as pessoas religiosas me leiam. Eu quero que quem ama ao Senhor profundamente me leia. Então quem ama ao Senhor entende que há coisas que não têm sentido, que não têm lógica, que nos soam como um absurdo. Como, por exemplo, eu estou em casa mais ou menos descansado, ouço falar que vai haver uma tempestade e eu penso: eu sou crente, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me proteger, e de repente aquilo rebenta-me a casa toda. E eu penso, quer dizer, mas isso foi porque eu errei em alguma coisa? Será que estou em pecado? Será que isto é meio absurdo? Porque é que isto vai acontecer ainda por cima nesta altura da minha vida? Quer dizer, epá, tanta coisa ao mesmo tempo. Então, quando nós somos honestos, há coisas na vida que nos parecem absurdas, mas nós devemos entender que Deus não nos deve satisfações. As coisas que acontecem, e nós pedimos que Ele tenha misericórdia, mas Ele não nos vai explicar todas as coisas ao pormenor. Por isso é que existe a fé, que é mediante o absurdo de algo que está a acontecer, eu tenho fé o suficiente de não precisar que Deus me explique tudo o que está a acontecer, e ainda assim eu permaneço no caminho. Então Deus do absurdo é que Ele é Deus mesmo naquilo que nós consideramos ser absurdo. Por exemplo, a morte de uma criança, um divórcio não anunciado, uma traição num casamento, o absurdo dessas dificuldades todas. Ainda assim, Ele é o nosso Deus. Então Ele é o Deus no meio do absurdo da vida também. E quem acha que tem a vida toda organizada e já percebe tudo da vida, a vida tem esta característica, que ela surge, e eu escrevo isso no livro, como um soco no estômago. A realidade aparece. E ou nós estamos preparados para essa realidade e assumimos: ok, isto é absurdo, isto não faz sentido, mas eu vou continuar a seguir Deus.
É uma perspectiva diferente. Então eu conto vários episódios, várias perspectivas sobre como é que o absurdo se apresenta e como é que não só personagens bíblicos, mas como nós, no nosso dia-a-dia, nós encaramos esse absurdo. O que eu li e gostei foi exatamente isso. Pegar histórias de pessoas, de vidas, a formação do Nuno, posso falar assim? É em psicologia, portanto, e julgo que nós gostamos sempre de ouvir histórias das outras pessoas, de vidas das outras pessoas, e isso ajuda de alguma forma nós a nos identificarmos, não é? A Bíblia também é um conjunto de histórias, de vidas, de pessoas, e eu gostei do que estive a folhear ali, e acho que vai ser interessante para a maior parte das pessoas, é que aparecem vários temas, fala sobre várias coisas diferentes. Portanto, se for como eu, uma pessoa que gosta de ler crónicas ou contos, ou que está com um déficit de atenção e concentração diminuído, então é perfeito, porque consegue ler, ok, este já está aí, seguir em frente, e parece-me muito interessante. Queria só ler aqui uma parte, não vou ler, se calhar, a história que a maioria escolheria, que é do Rui, mas isso vou deixar para vocês lerem. Digo só que é uma história forte. Vou pegar numa parte mais leve, mas julgo que é leve no sentido da história, portanto, mas muito profunda. Vou começar a ler. Diz: quando eu era mais novo, no sítio onde morava, muita gente conhecia o meu pai. E por vezes eu ia comprar algumas coisas à loja que lá existia, a loja do Sr. João. Quando não tinha dinheiro suficiente para tudo que precisava levar, o Sr. João começava a tirar algumas coisas para dar o preço certo. Fernando Mendes, a romper nas nossas mentes, óbvio. A certa altura ele perguntava: tu não és o filho do Sr. Ornelas? Eu respondia que sim, ao que ele dizia: podes levar as coisas então, o teu pai depois acerta as contas comigo. Uau! Que revelação incrível. Notem o seguinte: o que aconteceu na loja exemplifica que existem privilégios que o Nuno não tinha, mas o filho do Sr. Ornelas já tinha. E existem lugares e esferas onde o Nuno não pode entrar, mas o filho do Pai Celestial já pode. Existem situações que o Nuno não vai conseguir perdoar, nem sequer vai conseguir vencer alguma circunstância, mas o Filho do Deus Todo-Poderoso já pode. O meu eu espiritual tem acesso a entrar em sítios onde o meu eu carnal é barrado à entrada. Só o Filho de Deus, através do Espírito Santo, consegue ouvir e percepcionar Deus. O Nuno não tem como entrar nessa sintonia, nesse espectro. Quem diz o Nuno, diz a Carla, o Mário. Tem tudo a ver com a tua identidade. E nós temos aqui alguns adolescentes e alguns jovens, e estamos naquela fase, lá estou eu a falar como se fosse teenager, naquela fase de construção de identidade, assim, um bocado complicada. O que é que podes dizer a eles? Eu acho que essa história é uma história muito explícita do problema de identidade que nós temos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Não é apenas algo que existe no mundo, mas as comunidades de fé sofrem de muitos problemas de identidade. Então, se nós apostarmos nos adolescentes, em eles perceberem quem eles verdadeiramente são, eu acho que nós vamos ter cada vez igrejas mais fortes, porque eles vão conseguir contemplar a vida de maneira diferente. Eu, por me ter convertido mais tarde, eu sofri isso também. Eu sofri e depois quem quiser ler o livro vai entender melhor essa questão. Porque eu converti-me, eu amei a igreja, eu amei tudo o que acontecia, eu comecei a perceber quem Deus era, mas logo eu comecei a adotar comportamentos. Eu pensei, ok, para eu ser aceite aqui, eu até em jeito de brincadeira eu escrevo isso, que eu digo que eu passei a não rir com muita exuberância, porque se eu risse com muita exuberância parecia meio carnal.
Então eu queria parecer espiritual. Então o espiritual é toda a gente está a contar uma piada, toda a gente está-se a divertir e eu estou com a cara fechada. Eu sou mais espiritual, eu não me meto nessas coisas. Mas também não podia estar com uma tristeza excessiva, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu ficava ali e eu comparo mais ou menos a uma boa picanha. Não pode estar mal passada, nem muito bem passada. Então eu comecei a adotar uma série de comportamentos para me adequar à igreja e eu perdi a minha identidade. Eu sofri muito nisso, ao ponto de eu não gostar mais de fazer as coisas na igreja, eu não gostar das coisas de Deus, e eu tive que me libertar disso tudo. Libertar desses esquemas, né, desses rituais e ser só quem eu era. Então se eu teria uma palavra para todos nós é: despe-te de todos os rituais, despe de tudo o que te causa peso e Deus vai-te aceitar. Deus aceita a nossa oração assim, a nossa oração limitada, frágil. Deus aceita mais isso do que nós chegarmos a Deus todos resolvidos, com tudo já, como se nós já soubéssemos tudo, nada nos afeta, nós não nos desequilibramos com nada, não tropeçamos em nada. Tropeçamos sim e caímos muitas vezes. Então é isso, eu acho que a força da nossa identidade tem a ver em eu despir-me de tudo aquilo que é acessório, tudo aquilo que é ritual, e eu entrar na presença de Deus totalmente sem isso. E eu, a partir daí eu voltei a gostar das coisas de Deus, eu voltei a entender quem Ele era. Então é isso, eu acho que é despe-te de tudo o que tu tens levado como peso. As coisas vão ter muito mais gozo, muito mais sabor. Então, ver se eu percebi, à medida que te aproximaste mais de Deus, então, e não tanto cumprir regras ou rituais, mas à medida que eu me aproximo de Deus, eu me chego a Deus, então eu também... Porque a questão é que, quanto mais tu te aproximas de Deus, inevitavelmente tu aproximas-te da igreja. É bom que seja assim, porque a igreja é uma imagem daquilo que Deus quer, de uma forma corporativa, fazer connosco. Mas a igreja tem um déficit de excessivo ritualismo, de excessivo controle comportamental. Então, se nós não tivermos atenção, nós passamos apenas a nos identificarmos através dos comportamentos, mas não da identidade. Então, se eu me identifico apenas nos comportamentos, quando eu errar, eu vou ter vergonha disso, eu não vou dizer a ninguém. Porque eu vou pensar, a minha identidade está em causa, porque eu não me estou a comportar como os outros. Então nós começamos a olhar uns para os outros e pensamos, parece que toda a gente está resolvida. Eu, por exemplo, eu vejo, imaginem, sei lá, a malta que está aqui no louvor, estão a tocar e dizem, eles são tão espetaculares, eles devem ser super espirituais, eu nunca vou poder entrar no grupo de louvor, porque eles são tão fantásticos, não é? Então, se eu errar, eu menti no trabalho, nunca vou tentar entrar no grupo de louvor, porque eu aposto que eles nunca mentiram na vida. É enorme, eu acredito nisso, não é? Então, os comportamentos mascaram muito isso. Então, a igreja cresce e amadurece quando há fragilidade. Quando a gente pensa, ok, eu tenho coisas em mim que eu ainda não consegui resolver, pastor, dá para me ajudar nisso? Sei lá, irmão, eu preciso de ajuda nesta área, eu tenho tendência a cair nesta área. Enquanto isso não houver, a gente só imita comportamentos. E a nossa identidade a gente não sabe quem é. Por isso é que depois a gente deixa a igreja. Não consegue manter os comportamentos e vai embora. Sim, não somos nós próprios. Não é? Não somos nós próprios. Esta conversa continuava, mas não dá porque eu não quero roubar tempo à palavra, está bem?